Há uma dor silenciosa que acompanha quem desperta para a realidade, um exílio que não surge quando deixamos o mundo, mas quando começamos a enxergá-lo de verdade. Você se senta para assistir a um filme que todos adoram e em poucos minutos já está decifrando as estratégias de manipulação, a propaganda disfarçada, as fórmulas batidas. Vai a uma festa e em vez de se entregar ao momento, observa as encenações sociais, as máscaras, a sede desesperada por validação em cada palavra trocada. Antes, você curtia essas coisas. Lembra quando um filme era só um filme? Quando uma conversa fiada era leve e você conseguia se perder na hora sem que sua mente desmontasse cada camada do que realmente acontecia. Algo mudou. Você acordou. E agora não há mais volta para o sono. Hoje vamos falar de uma das consequências mais cruéis da consciência, a perda dos prazeres simples. Não se trata de cinismo ou superioridade. É o luto genuíno que surge quando a lucidez arranca de nós a capacidade de desfrutar sem questionar. Alan Watts já dizia que o preço da consciência é abrir mão da inconsciência, e com essa troca vem algo que quase ninguém menciona: você não consegue mais sentir as coisas como antes. Imagine uma criança assistindo a um show de mágica. Seus olhos brilham, ela acredita piamente no impossível. Agora pense em você diante do mesmo espetáculo. Você enxerga o truque, identifica a distração, talvez admire a técnica, mas a mágica se foi. É isso que acontece com quem desperta. Em quase tudo na vida, a ilusão se dissolve. Não dá mais para assistir ao noticiário sem perceber a agenda por trás de cada manchete. Não rola mais passar o feed das redes sociais sem notar a encenação, os recortes perfeitos, a busca desesperada por likes. Não tem como ir a um encontro social sem sentir o peso das verdades não ditas, das mentiras educadas, das conexões superficiais que todos fingem serem profundas. O véu caiu. E você fica ali parado, num mundo onde os outros ainda veem magia enquanto você só enxerga os mecanismos. Isso gera uma solidão profunda, não há de estar sozinho, mas há de estar acordado num mundo adormecido. Você está cercado de gente, mas se sente isolado porque vive uma realidade diferente da deles. Eles estão imersos no filme. Você vê o filme e a plateia assistindo ao filme. Eles dançam. Você observa a dança e se pergunta por que todos concordaram em fingir que aquilo importa. E o pior é que não dá para explicar isso a ninguém sem parecer arrogante ou amargo. Se tentar compartilhar o que vê, você vira o problema. O chato que estraga a diversão. O negativo. O crítico demais. Então, aprende a ficar quieto. A sorrir quando não sente nada, a aplaudir a encenação sabendo que é só isso, uma encenação. Watts falava muito sobre o jogo que todos jogamos. Para ele a vida é uma grande peça, e nós somos atores que esqueceram que estão atuando. A tragédia da consciência é que você se lembra de que está em cena enquanto os outros continuam imersos em seus papéis. Você vê o palco, os cenários, os roteiros que todos seguem, e uma vez que enxerga, não consegue mais deixar de ver. Vamos ser claros sobre o que você perdeu. Perdeu a capacidade de assistir TV sem enxergar a programação por trás de cada imagem. Cada comercial é manipulação descarada. Cada série segue fórmulas feitas para mantê-lo passivo e consumindo. Perdeu a habilidade de conversar sem captar o subtexto, as inseguranças, o ego se defendendo em cada frase. Perdeu a inocência de celebrar datas comemorativas sem notar a máquina comercial por trás delas. Perdeu a empolgação genuína por conquistas que a sociedade diz serem importantes, porque entendeu que esses parâmetros são arbitrários. Perdeu a fé nas histórias que os outros ainda acreditam, que trabalhar duro garante sucesso, que seguir as regras traz felicidade, que o amor romântico cura a solidão, que comprar coisas preenche o vazio, que status e reconhecimento dão sentido à vida. Essas narrativas que movem a maioria das pessoas, para você viraram transparentes. E sem elas fica a pergunta: qual é o sentido de tudo isso? É aí que muitos ficam presos. Oscilam entre duas posições dolorosas, ou forçam a barra para participar de coisas que já não fazem sentido, usando uma máscara de entusiasmo enquanto morrem por dentro, ou se isolam completamente amargos e distantes, incapazes de se conectar com quem não enxerga o que eles enxergam. As duas opções são exaustivas. As duas são formas de sofrimento. Mas aqui está o que quase ninguém entende: o problema não é ter despertado. O problema é usar a consciência como uma arma contra a vida, em vez de uma ferramenta para mergulhar mais fundo nela. Você está de fora analisando e julgando, quando deveria reconhecer que a própria lucidez faz parte do jogo. Quando assiste a um filme e só enxerga as táticas de manipulação, não está sendo mais consciente, está sendo menos presente. Trocou uma forma de inconsciência, a imersão ingênua, por outra, o comentário mental constante.
A verdadeira consciência não é ficar de fora da vida, dissecando-a. É estar tão inteiro no momento que você vê o jogo e a graça dele ao mesmo tempo. Pense num músico experiente. Ele ouve uma música e identifica cada nota, cada acorde, cada escolha de produção, e ainda assim se emociona. Não perdeu a capacidade de sentir por ter conhecimento. Aprofundou-a. A diferença entre ele e você é que ele não usa a percepção para se distanciar da experiência. Ele a usa para entrar mais fundo nela. Esse é o ponto crucial. Quem sofre com a lucidez transformou a consciência numa barreira. Usou ver como desculpa para não participar. Confundiu entender o jogo com se recusar a jogá-lo. Mas como Watts diria, a sabedoria mais profunda está em jogar sabendo que é um jogo. Não fingir que não é, não se recusar a brincar, mas brincar com a inocência de quem sabe. Como isso se aplica na prática? Você pode assistir a um filme, reconhecer todas as estratégias de manipulação e ainda assim se deixar tocar por uma cena bonita. Segura as duas verdades ao mesmo tempo. Pode conversar captando todos os subtextos e defesas do ego e ainda assim escolher se conectar com a pessoa por trás da máscara. Pode participar de uma festa, enxergar a encenação e decidir dançar mesmo assim. A questão não é negar o que você vê, mas não deixar que isso o impeça de viver. O desafio não é voltar a ser ingênuo, é aprender a ser consciente sem perder a capacidade de se encantar. E essa é a grande ironia. Quanto mais você se recusa a participar, mais se torna prisioneiro da própria lucidez. Aquele que se orgulha de não se deixar enganar pelas ilusões da vida é, muitas vezes, o que mais se engana, porque confunde clareza com distância, sabedoria com isolamento. Você olha para as pessoas rindo de uma piada boba, emocionando-se com uma canção piegas, vibrando com um ritual que já desconstruiu, e sente um misto de pena e superioridade. Como podem se contentar com tão pouco? Pensa. Mas a pergunta que deveria fazer é: por que eu não consigo me contentar com nada? Porque a verdade é que não existe experiência pura, livre de camadas, desprovida de contexto. Até o mais espontâneo dos gestos carrega consigo séculos de cultura, condicionamento e expectativas. O abraço que você dá em alguém é, ao mesmo tempo, um ato de afeto e um comportamento aprendido. A música que te arrepia é uma combinação de notas, memórias e química cerebral. A festa que te parece vazia é também um espaço onde pessoas tentam, à sua maneira, preencher um vazio. Você não precisa negar nada disso. O que precisa é parar de usar esse conhecimento como desculpa para não sentir. Há uma diferença sutil, mas crucial, entre saber que algo é construído e exigir que ele seja autêntico. A autenticidade não é uma qualidade inerente às coisas, é um modo de se relacionar com elas. Você pode reconhecer que um gesto é performático e, ainda assim, escolher recebê-lo como se fosse sincero. Pode entender que uma tradição é arbitrária e, mesmo assim, permitir que ela te emocione. Pode ver as engrenagens por trás da magia e, ainda assim, decidir se deixar encantar. Não é hipocrisia. É escolha. É liberdade. E aqui está o paradoxo que poucos têm coragem de encarar. A pessoa que mais critica a superficialidade é, muitas vezes, a que mais depende dela para se sentir especial. Sua recusa em participar não é um sinal de profundidade, é um sintoma de medo. Medo de ser comum. Medo de gostar do que os outros gostam. Medo de descobrir que, no fundo, você também é feito das mesmas coisas simples que despreza. Porque se você admitir que pode se emocionar com uma história clichê, que pode dançar sem ironia, que pode celebrar sem cinismo, então terá que aceitar que não é tão diferente assim. E isso é assustador. Mas e se, em vez de fugir dessa semelhança, você a abraçasse? E se, em vez de se proteger atrás da análise, você permitisse que a análise te aproximasse das pessoas? Imagine olhar para alguém rindo de um meme e, em vez de pensar como podem achar graça nisso, pensar como é bonito ver alguém se permitindo rir, mesmo que por algo tão pequeno. Imagine assistir a um filme que todo mundo ama e, em vez de listar mentalmente seus defeitos, perguntar: o que essa história está tocando nessas pessoas que eu ainda não consegui tocar em mim? Imagine estar em uma festa e, em vez de julgar os papos furados, perceber que até o silêncio entre duas frases pode ser um espaço de conexão. Porque a vida não é um teste de pureza. Não há prêmio para quem consegue viver sem se contaminar pelo mundo. O verdadeiro desafio é mergulhar de cabeça, sabendo que vai se molhar, sabendo que vai se sujar, sabendo que vai gostar de coisas que não deveria gostar, e ainda assim não se envergonhar disso. A maturidade não está em deixar de sentir, mas em sentir sem culpa. Não está em deixar de se iludir, mas em se iludir com consciência. Não está em abandonar os prazeres simples, mas em descobri-las de novo, agora com a sabedoria de quem sabe que eles não são a verdade toda, mas também não são mentira.
Então, da próxima vez que sentir aquele impulso de se afastar, de cruzar os braços, de erguer as sobrancelhas em sinal de desdém, pare, respire e pergunte: o que eu ganho com essa distância? Porque a resposta quase sempre é nada. Você não se torna mais sábio por se recusar a dançar. Você não se torna mais livre por se recusar a rir. Você só se torna mais sozinho. E a solidão, por mais que se disfarce de nobreza, é apenas outra forma de prisão. A vida não pede que você seja perfeito. Pede que você seja inteiro. E ser inteiro significa permitir-se gostar do que os outros gostam, chorar com o que os outros choram, vibrar com o que os outros vibram, sem medo de perder o status de observador privilegiado. Porque no fim das contas não existe observador privilegiado. Existe apenas você aqui e agora com todas as suas contradições, tentando encontrar um jeito de pertencer a este mundo sem se trair. E a única maneira de fazer isso é parando de lutar contra a corrente e começando a nadar com ela, não porque você acredita que ela vai te levar a algum lugar sagrado, mas porque, no fundo, você sabe que a água é a sua casa.